E esse entendimento do STF, do STJ, com súmula vinculante do STF e reiteradamente decidido pelo STJ, tem duas partes relevantes. A primeira parte é a seguinte: o fato de não fazer coisa julgada material significa que não há obstáculo, não há impedimento para que a persecução penal continue em caso de descumprimento das condições da transação penal. Se descumprir a transação penal diante, por exemplo, da falta de pagamento do valor estipulado, aquela persecução penal já iniciada no momento da ocorrência com o boletim de ocorrência, o termo circunstanciado, aquela persecução penal que antes era extrajudicial, vai se tornar judicial com o oferecimento de uma denúncia nesse processo que vai tramitar no GCRIM. E nesse ponto específico, há o entendimento defensivo de que, homologada a transação penal, ela faria uma coisa julgada material, inviabilizando, portanto, o oferecimento da denúncia. Esse é um entendimento que era muito forte entre os advogados, utilizava-se bastante antes da edição da súmula vinculante número 35. Eu me lembro que antes dessa súmula vinculante, era muito comum a utilização dessa tese defensiva de que a transação penal faz coisa julgada material e, portanto, se descumprida, não poderia ter nenhuma consequência, não poderia ter a volta do processo penal, mas apenas meios de coerção para tentar fazer cumprir aquela transação penal, também não podendo virar pena privativa de liberdade, que era uma outra consequência que poderia ser interpretada, e aí na minha visão equivocadamente, se você concordasse que faz coisa julgada material. Imagine a seguinte situação: você como advogado está defendendo um cliente que aceitou a transação penal e descumpriu essa transação penal. Daí, diante desse descumprimento, você alega que não é possível a denúncia, o oferecimento da denúncia, porque houve a aceitação da transação penal e aquilo fez coisa julgada material, não podendo, portanto, voltar o processo ou ter início o processo. Aí o juiz, se a defesa está falando que fez coisa julgada material, então vamos executar esse acordo. E não cumprindo aquela pena imposta, converte em uma pena privativa de liberdade, como é possível no âmbito da condenação. Se foi condenado a uma pena restritiva de direitos, uma pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e descumpre injustificadamente a pena restritiva de direitos, a uma conversão em pena privativa de liberdade. Imaginem adotar essa lógica na transação penal. Sabe-se de um juiz que fazia esse tipo de coisa, que diante do descumprimento da transação penal, ele entendia que aquela transação penal fazia coisa julgada material, portanto não tinha processo, agora acabou. Descumpriu a transação penal, vamos executar essa pena imposta aceita nesse acordo de transação penal. E aí começava a executar uma pena privativa de liberdade, prendia porque descumpriu uma pena restritiva de direitos aplicada na transação penal. Ou seja, havia uma pena privativa de liberdade sem processo, sem sentença condenatória, na verdade sem denúncia, porque não era nem denunciado, já que a transação penal é antes do oferecimento da denúncia. Dessa forma, uma interpretação, uma tese que poderia ser a favor da defesa, viraria um caos, viraria a possibilidade de, em caso de descumprimento da transação penal, não ser processado, mas sim preso para cumprir uma pena privativa de liberdade, o que seria um grande exagero e também seria uma pena sem processo, sem condenação, sem nada, só com o termo circunstanciado e a aceitação da transação penal que foi descumprida, e aí seria um grande equívoco, obviamente.